Olá, meus amores. Ei, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? E ainda falando sobre as onomatopeias e figuras de linguagem, vou retratar um pouco de relembrar o conteúdo das onomatopeias, tá? A importância das onomatopeias nas nossas histórias em quadrinhos e, no finzinho, passar uma atividade para vocês, tá? Então, só lembrando que hoje iremos falar sobre o estudo linguístico, o estudo da língua, em relação às questões da onomatopeia e as histórias em quadrinhos, tá bom, meus amores? Lá no arquivo, para upload, tem uma atividadezinha em Word ou PDF, tá? Então, assim que vocês acabarem de assistir essa aula, dá uma observadazinha que está lá como arquivo. Abre e copia no caderninho de vocês, tá bom? Veja, gente, o que acontece? Nos dias atuais, nós utilizamos muitas das vezes as onomatopeias e não sabemos do que é que se trata, do que é que se vem a se tratar. Professora, do que é que vai se tratar a onomatopeia? Onde é que eu posso utilizar? Quantas vezes a gente fala que aí a gente escuta a música do tic-tac, do relógio, e assim vai. E assim vai, né? E outras músicas que são onomatopeias, porque o tic-tac em si é para representar essa questão da onomatopeia. Daí João foi à praia e deu um tibum na água. O que é o tibum? O tibum é um mergulho. Então aí as onomatopeias é uma figura de linguagem que reproduz muito os fonemas ou palavras que imitam sons de sons naturais que representam os nossos cotidianos. Então nada mais é de que sons representativos do nosso cotidiano para poder demonstrar do que é que se trata cada situação, tá? Então eu tenho uma situação de produzir uma história em quadrinho e na produção dessa história em quadrinho eu retratar para vocês a importância da onomatopeia para poder dar uma expressividade, dar um contexto, uma coesão dentro de toda essa estrutura do gênero textual que é a figura de linguagem. Então, tanto a onomatopeia como a figura de linguagem, elas se complementam, elas se acoplam, se apoiam para poder dar ênfase e resultados no objeto linguístico que deseja ser trabalhada, tá bom? Então, assim, a função da onomatopeia é dar mais uma expressividade no discurso. O motivo pela qual ela é utilizada nas histórias de quadrinhos geralmente são esses, porque ela precisa de uma expressividade. Eu preciso de uma expressividade no meu discurso. Lembram do que eu falei para vocês? Que além dos balões, que tem o seu significado, as onomatopeias também elas têm uma representação sobre algo. E esse algo, ela vem para dar uma ação, para dar uma expressividade na história em quadrinho, tá? Então, próximo passo aqui no roteiro da tia. Vejam só, vamos lá, voltando, vamos levar para o nosso dia atual, porque lembra que eu falei para vocês, as onomatopeias, elas trabalham muito com a questão tem palavras do nosso cotidiano, que utilizamos muito no nosso cotidiano e às vezes nem sabemos que é onomatopeia. Nos dias atuais, tem uma onomatopeia que ela é muito, mas muito, mas muito, multipliquem aí o muito, empregada, que é o ha ou kkk, que é para representar os risos ou é quando a gente coloca o rs, né, para representar os risos. Então, o kkk ou ha que colocamos nas nossas redes sociais, nos meios midiáticos em si, são onomatopeias, porque imitam o som, tá? Da risada, tá bom? Então, deixa eu ver mais. E como é que surgiu a palavra onomatopeia? De onde é que surgiu essa palavra onomatopeia? Bom, a onomatopeia ela surgiu do termo grego, que significa onomatopoia, que é formado pelos vocábulos onomar mais poim. Então, é nome fazer, que significa criar ou fazer nome. Então, lá do termo grego, onomatopoia, que é onoma, nome, e poim, fazer, que é criar ou fazer nome. Então, esse é o conceito, foi a junção
de dois vocábulos da estrutura de toda a linguística do grego, tá? Então, dois vocábulos grego, que aí juntos formaram um termo, e desse termo tem o significado de criar ou fazer nome. Eu vou dar alguns exemplos de onomatopeias que às vezes utilizamos no nosso dia a dia, tá? O rá-tim-bum. Rá-tim-bum. Sons de instrumentos musicais. O rá, caixa, tim, pratos e bum, que é o bumbo. Então, rá-tim-bum, sons de instrumentos musicais. Quando eu digo tic-tac, 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 é o som do relógio. E aí, quando eu digo toque-toque, som de quem bate na porta. Toque-toque, som de quem está batendo na porta. É sniff. É sniff. Som de uma pessoa triste chorando. E aí, quando eu digo buá, buá, som ou ruído de choro, tá? Tchim. Uma onomatopeia também. Tchim. O som e o barulho de um espirro. Quando eu digo uhul, uhul, grito de felicidade ou adrenalina, tá? Então aí eu digo ai, 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 grito de dor. Quando eu digo cough, cough, né? O barulho da tosse. Referente a nojo. É quando eu falo referente a nojo. E aí eu falo nhaco, nhaco. O som da mordida, tá? O af. Som que expressa até de raiva. Todo mundo fala essa onomatopeia nos dias atuais, né? Af. Af. Todo mundo fala. O som de raiva, de muita raiva, né? E assim, quando aparece assim, um monte de zezinho lá na história em quadrinho, quer dizer que estamos o quê? Estamos dormindo. E o tibum, como eu acabei de falar para vocês, o som do mergulho, né? E aí o tum, 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 a batida do nosso coração. Aí agora, smash, som do beijo. Bum! Som de uma explosão. E aí, quando a gente fala miau, miau, som do gato. Piu, piu, som do passarinho. Cocoricó, som do galo cantando, né? E entre outros sons que representam no nosso dia a dia o vrum, 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 o som da moto, né, do motor de um carro, e entre outras situações e circunstâncias que podem adentrar como onomatopeias. Então vocês viram, vocês puderam perceber o quanto de onomatopeias que utilizamos no nosso dia a dia e às vezes a gente se deixa passar despercebido? Não conseguimos entender do que é que se trata? Há várias e várias onomatopeias e isso é o mais importante e o mais interessante, sabermos qual o significado da onomatopeia, como ela é empregada no nosso dia a dia, na nossa linguagem atual, tá? E a representação de toda a expressividade, de toda a característica que ela traz, que ela dá nas histórias em quadrinhos. Tá bom, meus amores? Vejam só, a onomatopeia, ela também é encontrada em poemas. Grandes poetas como Vinícius de Moraes também traziam, para dar ênfase e destaque nos seus poemas, eles também traziam as onomatopeias, tá? Então eu vou ler um trecho do poema de Vinícius de Moraes e aí vou demonstrar para vocês quais foram as onomatopeias que Vinícius de Moraes relatou no seu poema, descreveu no seu poema, tá? O relógio, Vinícius de Moraes e Paulo Soledade. Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac e vai-te embora. Passa
tempo, bem devagar, bem depressa. Não atrasa, não demora. Que eu já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, gente, é um poema de Vinícius de Moraes, onde ele fala sobre o tempo, sobre as horas, né? E aí ele traz como figura como onomatopeias, como as expressões das onomatopeias, o tic-tac, que é o barulho do relógio. Então, podemos perceber que o autor ele utiliza muito da expressão para representar o som do relógio. Então, ele utiliza muito da onomatopeia, do som do barulho do tic-tac do relógio, para representar o som do relógio. E nesse recurso aí, que chamamos de onomatopeias, pode dizer que ele utilizou para poder dar uma expressividade, para poder dar mais ênfase, dar uma característica maior à sua obra. E assim, vários e vários poetas produzem textos, produzem poemas, onde utiliza-se também as onomatopeias. Então, pessoal, lembrando que não só nas histórias em quadrinhos, sim, elas são muito utilizadas nas histórias em quadrinhos, mas não é somente nas histórias em quadrinhos que encontramos as onomatopeias. Nos poemas também podemos encontrar vários tipos de onomatopeias, tá bom? Então, deixa eu dizer eu acho que tem uma onomatopeia também que é muito utilizada no nosso dia a dia. É quando a gente toca a campainha da casa de alguém ou até da nossa casa mesmo para adentrarmos, que é o din-dom, o toque da campainha, tá? E várias outras onomatopeias. Então, veja só. Vocês viram a variedade de representações que encontramos no nosso dia a dia, diante de toda a riqueza gramatical da língua portuguesa, se tem a onomatopeia que adentra tanto no meio literário em relação aos poemas e poesias, como nas histórias em quadrinhos, para poder dar ênfase, dar mais expressão, demonstrar mais o objeto que está sendo trabalhado ali naquele momento, naquele tipo de figura, tá? Para poder dar uma expressividade maior, um recurso linguístico maior naquele texto, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito agradecida por vocês acompanharem a minha aula e beijo até a nossa próxima aula e o nosso próximo conteúdo.